Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Compartilho a leitura para este final de semana do Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 21 a 28. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram e de nenhuma maneira passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui a palavra do Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz que Jesus se dirige aos seus discípulos e fala-lhes francamente a respeito do que deveria acontecer com ele. Assim nós também, como comunidade de Jesus, seus discípulos e suas discípulas, nós nos encontramos em nossas casas, nesse tempo ouvindo mensagens, pregações, cultos que chegam até nós com o intuito de nos ensinar e nos falar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Jesus está com seus discípulos e a eles Jesus diz o que acontecerá com ele. Ou seja, pela primeira vez nos evangelhos, Jesus diz aos seus discípulos que ele precisa ir a Jerusalém e lá sofrerá através da perseguição dos escribas, dos anciãos, das lideranças religiosas do seu tempo. Com isto sofrerá a morte, mas que também ressuscitará no terceiro dia. Ou seja, Jesus diz claramente aos seus discípulos acerca da sua missão, do seu destino. Qual é a sua tarefa como Salvador? Jesus precisa enfrentar os poderes do mal e destruir a força que a morte exerce. Fazendo isto, Jesus nos reconcilia com Deus. Entretanto, Pedro, o apóstolo que reconheceu em Jesus o enviado por Deus, o Messias, o Salvador, Pedro então se dirige a Jesus e afirma, repreendendo: Senhor, de modo nenhum isso acontecerá com você. Pedro caminha com Jesus, já conhece Jesus, sabe que Jesus é o enviado de Deus para salvar a humanidade. Entretanto, Pedro não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens.
Na cabeça de Pedro é impossível o Messias, o enviado de Deus, ser aquele que vai sofrer. Na sua compreensão, o Messias vem para trazer a glória de Deus, ou seja, estabelecer um tempo de paz, um tempo de justiça para com todas as pessoas. Assim, experimentar através da prática de Jesus uma vida de prosperidade. É inadmissível para Pedro reconhecer que o Salvador precisa sofrer, entregar-se à morte, para que enfim possa ser ressuscitado e destruir os poderes da morte. Nós, estimados irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus na terra, a igreja formada por Jesus Cristo, hoje também, ao ouvirmos as palavras de Jesus, somos desafiados a aceitar a missão de Jesus em nosso favor. Mas não é de se estranhar que a nossa compreensão e os nossos pensamentos também nos levam a imaginar, a pensar que uma vida com Deus é uma vida de bênçãos, aonde o sofrimento é vencido e nos estabelecemos em uma paz duradoura com o Senhor, aonde o nosso viver a fé é recompensado com bênçãos sobre bênçãos. As pessoas entendem que após servir e seguir a Jesus, o Senhor as retribuirá com todas as recompensas que anseiam. Mas esta nossa ânsia por recompensas a partir dos nossos esforços, é aquilo que nós, como pessoas, cogitamos. Entretanto, os pensamentos de Deus e de Jesus Cristo são bem diferentes. Pedro não quer que Jesus sofra. Por isso, Pedro se dirige a Jesus para dizer: não, isto não é necessário, isto não acontecerá contigo. O que ele não sabe é que se Jesus não enfrentar os poderes da morte e não destruí-los, de nada vale a nossa esperança de uma nova vida. Continuaríamos reféns da nossa natureza e assim herdaríamos a morte. Jesus, como enviado de Deus, como nosso Salvador, é aquele que proporciona a nós uma nova vida. Por isso Jesus precisa enfrentar tudo aquilo que causa sofrimento e derrotá-los, ressuscitando no terceiro dia. É da ressurreição de Jesus que brota a nossa esperança e a nossa alegria. Infelizmente, nós também, às vezes, por comodismo, deixamos de pensar como Deus pensa e passamos a pensar e a cogitar as coisas como as pessoas cogitam. Não nos assusta aquelas pessoas que chegam até a igreja e dizem: não, a igreja não pode pensar estas coisas, não pode falar estas coisas. E com isto nós nos tornamos também como Pedro, uma pedra de tropeço para o exercício do ministério de Jesus e da igreja. Porque o que Jesus quer de nós é que nós possamos aceitar que a sua obra redentora é para a nossa salvação. Quem crê em Jesus, então, se desfruta das recompensas pela obra de Jesus. E assim nós nos tornamos livres dos nossos medos e das nossas aflições, para seguir a Jesus na sua missão e na sua tarefa. Por isso Jesus nos convida ao discipulado, a seguir a Ele, e afirma com um convite: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga.
Ou seja, a nova vida com Jesus a entendemos tão somente a partir de Jesus. Não está baseado nas nossas capacidades, mas sim em crer e confiar e seguir os mesmos passos que Jesus seguiu. Ou seja, se colocando como pessoas totalmente dependentes da misericórdia de Deus. E por fazermos parte desta misericórdia, nós assumimos a cruz de Jesus. Ou seja, nós fazemos parte da sua missão de trazer paz e justiça. E esta missão permite a nós vivenciarmos tempos de edificação, nas quais a vida toda é conceituada de forma diferente. Não a partir do que nós como pessoas pensamos, mas sim a partir do que Jesus traz. Desta maneira, conseguimos ressignificar a nossa vida, não buscando o que nós desejamos, mas sim recebendo de bom grado aquilo que o Senhor concede a nós. E isso nos torna pessoas agradecidas e pessoas dispostas a servirmos com gestos de amor, que se colocam ao lado de quem sofre, que se compadece das pessoas que ao nosso lado padecem. E desta maneira, como igreja, nós louvamos e glorificamos a Deus, porque seguindo a Jesus, conseguimos participar de sua vitória sobre o mundo, aonde a palavra de Deus se torna nossa guia e nossa referência. Jesus é o nosso Salvador, com isso é o nosso Mestre. E nós que vivenciamos uma nova realidade junto com Jesus, experimentamos comunhão com Ele, a temos tão e exclusivamente no momento em que nos dispomos a segui-lo. E compreendendo que neste mundo nós passamos por aflições, assim como Jesus passou. Mas Jesus venceu as aflições deste mundo por causa de nós e por amor a nós. Assim, somos pessoas motivadas a viver com esperança. E esta esperança, ela é aquela que ajuda as pessoas a se reconhecerem como irmãs umas das outras, colaboradoras umas das outras, para uma vida mais justa e assim uma vida em paz. Como igreja, nós seguimos a Jesus em seus passos. E esses passos de Jesus o conduzem à cruz, porque é inevitável que Jesus enfrente os poderes deste mundo que querem destruir a vida. Nós, através deste caminho com Jesus, em que abrimos mão daquilo que pensamos exclusivamente para nós e seguimos a Jesus, então encontramos a vida verdadeira, uma vida com alegria, uma vida na qual há sentido. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos assombrados por tantas notícias envolvendo personalidades associadas à igreja, que estão escandalizando a nossa maneira de olharmos para a fé. Isto temos que dizer, não são as ações de Jesus, elas não traduzem os pensamentos de Jesus. E destas nós nos distanciamos, porque cremos e seguimos Jesus Cristo, nosso Salvador, que por amor a nós enfrenta os sofrimentos deste mundo e os destrói, colocando sinais de esperança. E nós cremos que através da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos completamente livres para praticar o amor, colocando-se ao lado da verdade, da justiça e da vida. Não importando se as pessoas professam a mesma fé do que nós. Pelo contrário, através da liberdade que Jesus Cristo nos dá, o que nós promovemos é a vida, e uma vida em plenitude. Deus conhece os nossos sofrimentos mais íntimos, e porque nós cremos nele, nós temos a certeza de que esses nossos sofrimentos estão sob os cuidados de Deus.
Deus nos capacita, através da esperança da ressurreição, a sermos as pessoas responsáveis com o presente que Deus nos deu, que é a nossa vida e tudo aquilo que nós necessitamos para viver. E por isso todos somos agradecidos. Assim nos dispomos a sermos agentes, multiplicadores, discípulos de Jesus Cristo, anunciando um novo tempo em que há paz, justiça e amor no mundo. Como discípulos de Jesus Cristo, nós não chegamos para Jesus e falamos com Jesus: Mestre, olha, esses assuntos é bom o Senhor não tocar nada, porque nós sabemos que esses assuntos são conflituosos. É melhor o Senhor se distanciar e se ocupar com outra coisa. Jesus não cogita das mesmas coisas que nós cogitamos. Jesus, inclusive, vence os nossos medos e aquilo que causa sofrimento a nós. E porque Jesus cumpre a sua missão, nós somos as pessoas que hoje podem se encontrar aqui em comunhão no mesmo Espírito, em uma mesma fé, batizados em um mesmo corpo, em nome de Jesus Cristo, para anunciar que a missão de Jesus é bem sucedida, porque nós fazemos parte dela e nós nos entregamos completamente a esse Jesus. Que assim sejamos conduzidos pela certeza da salvação. E salvação significa se opor a tudo aquilo que entre nós causa contendas, divisões, sofrimento e morte. Jesus enfrenta esses poderes e por isso ele sofre, mas ele os derrota através da ressurreição. Por isso nós herdaremos com Jesus a vida eterna, quando nos dispormos a segui-lo, colocando-se aonde Jesus se colocou e ao lado de quem Jesus se colocou. Isto, meus queridos irmãos e irmãs, é um sinal de que, como Igreja de Jesus Cristo, nesse país Brasil de 2020, nós somos as testemunhas da salvação. Salvação esta que será reconhecida quando apontarmos na direção que Jesus seguiu. E é esta direção da cruz de Jesus. É para a cruz que nós apontamos e para a cruz nós seguimos. E desta maneira, a Igreja cumpre a sua missão e experimenta, como consequência, a alegria de fazer parte de um projeto que traz esperança para todas as pessoas. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar, sempre seguindo a Jesus e deixando com que pensamentos humanos que querem ser tentações nas nossas vidas não nos atrapalhem e não nos impeçam de viver com Jesus a verdadeira vida que Ele nos concedeu. Que assim o bondoso e misericordioso Senhor acolha a todos nós em nossos pensamentos e em nossas vidas. Amém. Caminhar com os pés firmes neste chão, enquanto falta tanto pão, não posso me acovardar. Sou parte deste corpo tão doente e machucado, semblante desfigurado, falta brilho no olhar. Resiste ao cansaço e vence a timidez, procura o teu espaço, garante a tua vez. Atrás da tua voz tão sufocada está um grito. Que sonho mais bonito está oculto em teu olhar. A verdadeira força se esconde na fraqueza. A esperança é a certeza do dia novo que há de vir. Nós somos teu povo, queremos te amar. Ensina-nos de novo um jeito de lutar. Espírito divino, vem conosco habitar. O teu povo vem guiar nessa latina escuridão. De noite ser a lua, o sol no amanhecer. Nossa fé vem aquecer e a
Oremos. Santo e misericordioso Deus, nestes tempos em que sentimos tantas ausências, pedimos-te humildemente que tua presença nos preencha por inteiro. Que encontremos junto a ti todo sentido, a plenitude da vida, para superarmos as adversidades e honrarmos teu chamado à vida. Preenche-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, vivifica-nos, mobiliza-nos pela ação misericordiosa do teu Espírito de vida. Envolve-nos em teus cuidados, protege-nos, anima-nos diariamente. Precisamos de ti, Senhor. Cada dia de nossas vidas reconhecemos mais importante o clamor a ti, ao pedido de ajuda para que tu nos socorras, tu nos envolvas de ânimo, de coragem, de amor, para que possamos transbordar paciência, perseverança e amor nas nossas relações. Senhor, que possamos agir e viver conforme as tuas palavras, apegando-nos à confiança das tuas orientações, dos teus preceitos, dos teus planos, abrindo mão de nós mesmos, esvaziando-nos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, deixando-nos moldar segundo o teu querer, a tua vontade, caminhando como povo para a eternidade, para a casa do Pai, o novo céu e a nova terra. Que possamos voltar os olhos, os corações e as mentes em todo instante a ti, Senhor, como nosso guia. Buscar a verdade, a boa nova e a palavra de orientação em ti, junto a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o novo ser humano, a perfeita criatura, por quem trouxeste ao mundo a vida verdadeira. Assim, ó Deus, pedimos humildemente que nos ajudes a caminhar com firmeza, bem guardados e orientados na tua palavra, enfrentando as adversidades do mundo, rejeitando as falsas doutrinas, as tentações, tudo aquilo que parece interessante, mas que nos levará à morte eterna. E ajuda-nos a superar e enfrentar os sofrimentos por causa de Cristo, assumir a cruz de Cristo e assim ser levados à vida eterna. Por Ele, nosso Senhor e Salvador, que oramos e pedimos. Amém.